Hoje nós estaremos meditando um pouquinho sobre a autoridade de Cristo. Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, está escrito assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Nós estamos vivendo em dias, em momentos, em que esse farisaísmo tem sido replicado entre os líderes religiosos, entre os líderes políticos e até mesmo nos líderes familiares, né? Papai e mamãe. Pessoas que estão construindo essa casa sobre a areia, não tem fundamento sólido. Em que sentido eu estou dizendo isso? No sentido do exemplo. Jesus Cristo trabalhava com a pedagogia da presença. Ele não ensinava como os escribas, como os fariseus, os saduceus, que não tinham moral para falar, porque eles ensinavam o povo a fazer aquilo que eles mesmos não praticavam. Jesus Cristo ensinava a fazer fazendo. Então as palavras dele tinham autoridade, tinham profundidade, tinham peso. E ele disse: aquele que ouve as palavras dele e as pratica é como um homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre um fundamento. Nós, principalmente, líderes religiosos, professores, pai, mãe, todos que estamos investidos de autoridade para ensinar, nós precisamos entender que de nada vale falar se nós não vivemos aquilo que nós falamos. Muita gente fala de amor, mas não ama. Muita gente fala de Cristo, mas não tem o caráter de Cristo. Vivem uma vida de fantasia. Querem que os seus ouvintes sigam um caminho que nem eles mesmos conseguem seguir. Um caminho que eles jamais trilharam. O Evangelho tem perdido a simplicidade. Pessoas que têm discursos maravilhosos, mas a atitude é muito fraca. Não conseguem viver aquilo que ensinam. Não conseguem amar nem 5% do amor que eles ensinam às pessoas. E assim faziam os escribas e os fariseus. Ensinavam a lei, ensinavam as escrituras sagradas, mas não se associavam com os pobres, não se associavam com os simples, não se associavam com aquelas pessoas que eles julgavam que tinham uma classe social inferior a deles. E Jesus Cristo fazia justamente o contrário. Jesus Cristo era simples, do meio do povo, andava com o povo, sentia as necessidades do povo, sentava com o povo nas praças, na beira do mar, na praia, nos barquinhos junto com os pescadores, almoçava e jantava com os cobradores de impostos que eram rejeitados da sociedade. Mas quando ele falava, todos paravam para ouvi-lo, porque ele tinha autoridade para falar, porque ele veio para curar os doentes, para levantar os caídos, dar vista aos cegos. A palavra dele tinha poder, tinha autoridade e ele vivia aquilo que ele ensinava. Então fica o convite a todos vocês. Não vamos ser hipócritas.
Não dá para servir a um Deus simples se nós não temos simplicidade. Não dá para falar de um Deus que é amor se nós não aprendemos a amar ainda. Vamos descer do salto alto. Vamos descer dessa nossa posição arrogante e vamos adotar o estilo de vida simples de Jesus Cristo, porque assim nós vamos conseguir ensinar muito mais que com palavras, mas com as nossas atitudes. Que Deus vos abençoe.